Olá pessoal, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao canal Genco de Comunicação e hoje vamos passar aqui alguns minutinhos falando sobre dois assuntos muito importantes para o tratamento da água de piscina: pH e alcalinidade total. Meu nome é Davi Roca, eu sou químico e trabalho na Genco há 20 anos. Nós vamos aqui explicar esses conceitos de pH e alcalinidade e nós vamos procurar usar uma forma bem simples de explicar. Na realidade, quimicamente falando, esses conceitos eles são muito mais estudados, tem muito mais coisas envolvendo eles, mas nós vamos tentar passar de uma maneira bem simples e prática para todo mundo entender, tá bom? Então vamos lá, vamos começar pelo pH. O que vem a ser pH? pH é uma escala que os químicos inventaram, que vai de 0 até 14. Tá? Mas o que isso representa? Representa que quando a gente mede uma solução aquosa, uma solução à base de água, que a gente dissolveu alguma coisa, essa solução ela tem que estar numa faixa de pH que vai de 0 até 14. Fora dessa faixa, não existe pH, não tem como se calcular o pH fora dessa faixa, só existe dentro de 0 a 14. De 0 até 7, nós temos uma condição que a gente chama de ácida. De 7 até 14, essa condição a gente chama de alcalina ou básica. E o 7 a gente considera como sendo o ponto neutro, aonde que o ácido e o alcalino se encontram, então eles têm o pH 7, que é exatamente neutro. Tá? Nas águas de piscina, a Genco recomenda que o pH de uma água seja entre 7,2 e 7,8. Isso é a faixa que a gente considera como sendo ideal para manter o funcionamento correto da piscina. Por que essa faixa de pH? Por que nós temos que deixar dentro dessa faixa? Em primeiro lugar, é para o conforto dos banhistas. Né? As pessoas vão usar a água da piscina. A piscina é feita para as pessoas, né? Então as pessoas elas vão entrar na água e elas têm que se sentir confortáveis dentro dessa água. Só para vocês terem uma ideia, a lágrima do ser humano, que é uma solução aquosa, à base de água misturada com outros produtos lá dentro, ela tem um valor exatamente de 7,5. E esse valor, quando ele está fora, vamos supor que o pH está fora dessa faixa de 7,2 a 7,8, que é plenamente suportável, né, para nós que estamos usando a piscina. Quando o pH sai fora dessa faixa, a gente começa a sentir irritação nos olhos, porque a gente vai para dentro da água, encontra uma água que tem um pH bastante diferente da lágrima, e aí a gente começa a sentir desconforto. Não só a lágrima, né, causa esse tipo de desconforto, né, fora dessa faixa, mas também vai atacar as mucosas, vai atacar os ouvidos, né, por um pH muito fora da faixa normal do ser humano. Okay? Então, em primeiro lugar, é para o conforto do banhista que a gente mantém essa faixa de 7,2 até 7,8. Então, o segundo motivo que a gente mantém essa faixa de pH é que todos os produtos químicos que a gente usa para tratar a água da piscina, eles trabalham dentro dessa faixa de pH. Porque quando a gente tem as reações químicas na natureza, elas acontecem em faixas específicas. Para cada tipo de produto, é um valor de pH diferente que vai ser utilizado. Na água de piscina, para os produtos que a gente vai usar lá no tratamento, a faixa ideal é de 7,2 até 7,8. Vamos dar um exemplo aqui. Quando a gente joga cloro na água, vamos desinfetar a água da piscina e aí a gente vai usar o desinfetante cloro. Não importa qual tipo de cloro que a gente use, pode ser o cloro gás, o cloro líquido, o hipoclorito de cálcio, dicloro, tricloro, qualquer tipo de cloro que a gente jogar na água, vai formar, na hora que ele cai lá dentro, que ele se mistura, ele começa a formar um produto que se chama
ácido hipocloroso. Este é o verdadeiro desinfetante que a gente coloca na água. Tá? Esse ácido hipocloroso é ele que vai matar os vírus e bactérias, é ele que vai queimar a matéria orgânica que está lá dentro da água e vai ajudar a tirar a turvação. Tá? Então é o ácido hipocloroso, que a gente chama ele também de cloro livre. É o famoso cloro livre. Quanto tem de cloro na água? Na realidade, não é cloro, é ácido hipocloroso. Só que no dia a dia, ninguém vai ficar chamando quanto tem de ácido hipocloroso na água? Não dá para ficar falando isso. Então a gente fala quanto tem de cloro na água, né? E aí, esse produto, o ácido hipocloroso, ele tem a sua maior eficiência para o tratamento da piscina, para o tratamento da água, dentro dessa faixa, que vai de 7,2 até 7,8. Se a gente tiver um pH que esteja abaixo de 7,2, de 7 para baixo, por exemplo, o ácido hipocloroso, ele começa a ficar muito reativo, tá? Ele começa a ficar extremamente agitado dentro da água e vai acabar se decompondo e se transformando em cloro gás, que acaba saindo de dentro da água e a gente vai perder esse cloro. É por isso que a gente não pode permitir uma água ácida, porque nós vamos perder rapidamente o cloro que a gente colocou lá dentro. Tá? E por que isso é tão importante? Porque quando o cloro ele vai matar os vírus e bactérias, né? Então nós temos lá, por exemplo, um vírus. Ele é feito uma célula, né? E o ácido hipocloroso ele chega até a célula desse vírus e ele se encosta e começa a atacar a parede da célula. Depois de um certo tempo, o cloro consegue quebrar essa membrana celular e entra dentro da célula e mata aquele vírus que está lá dentro, aquele vírus, bactéria, aquele micro-organismo que está lá dentro. Esse tempo de reação, ele demora aproximadamente de 15 minutos a 45 minutos, dependendo da quantidade de sujeira que a gente tem na água e, óbvio, do tipo de vírus que está lá dentro, né? Então, a gente tem que deixar o cloro em contato com a membrana do micro-organismo durante um tempo bem grande, que vai, no mínimo, 15 minutos e a partir de 45 minutos em diante. Então, quanto mais tempo de contato o cloro tiver com o micro-organismo, ele com certeza vai conseguir romper a membrana celular e vai conseguir matar aquele vírus e bactéria. Se eu tenho uma água muito ácida, pH está 6,8, por exemplo, o que vai acontecer? Esse cloro se transforma em gás muito rápido, em menos de 15 minutos eu já estou perdendo uma grande quantidade de cloro que está se decompondo na água, e aí eu não tenho o tempo correto de ação do cloro sobre a membrana do micro-organismo, certo? Então é por isso que é muito importante a gente não deixar a água ficar ácida de maneira nenhuma, tá? Por outro lado, nós temos um pH muito alto. Quando esse pH está muito alto, acima de 7,8, vai acontecer também um outro problema. Em vez desse cloro ficar muito reativo, ele vai ficar pouco reativo. Ele vai ficar reativo, assim, muito parado, vamos dizer assim. Ele não quer trabalhar. Tá? Então, ele também não vai conseguir fazer a ação de penetrar na membrana do micro-organismo e matar aquele micro-organismo. Então, é por isso que a gente tem que deixar o cloro, a água da piscina, na faixa de pH que vai de 7,2 a 7,8, porque assim a gente consegue fazer com que o cloro tenha uma boa reatividade, porém não se decomponha tão rapidamente pela ação do pH. Então ele fica na água muito
tempo, horas, né, 24 horas, às vezes até mais do que 24 horas, o cloro permanece na água. E isso é um tempo mais do que suficiente para que haja todo o processo de desinfecção, né, do cloro matar os vírus e bactérias. Tá? Não só o cloro, existem também outros produtos químicos que a gente coloca na água que eles têm a sua melhor performance, a sua melhor reatividade dentro dessa faixa de pH. Qual produto seria esse? Os clarificantes, por exemplo. Se eu tiver uma água muito ácida, eu vou colocar clarificante na água e ele não vai ter reação nenhuma de aglutinação e decantação. É na hora que eu elevo o valor do pH para dentro dessa faixa é que a gente vai permitir que esse produto clarificante acabe se aglutinando junto com a sujeira e fazendo o processo da decantação. Então vocês estão vendo como é importante o pH. Tá? Esse pH, ele tem que ser mantido na água constantemente dentro dessa faixa de 7,2 até 7,8. Então vamos lembrar bem isso e vamos procurar manter essa faixa de pH na água das nossas piscinas. Aí, como que a gente faz para saber o valor de pH? Né? Nós temos que saber quanto que tem de pH. pH está ácido, está alcalino, está normal dentro da faixa? Para isso, nós vamos utilizar, que eu vou mostrar para vocês, o estojo de teste. A Genco tem um estojo de teste, que é esse estojo aqui. Esse aqui é o estojo Genco 3 em 1, tá? Que ele mede o pH. Aproveitamos para medir o cloro aqui e também mede a alcalinidade total na água, que é o próximo assunto que a gente vai falar. Tá? Então, como que a gente faz essa análise? Vamos fazer essa análise aqui. Muito bem, pessoal. Isso aqui é o que a gente chama de célula. Só um instantinho, pessoal. Tem algumas perguntas aqui chegando aqui. Eu vou tentar ver o que é. Eu vou... aqui o pessoal está perguntando assim, é possível manter o cloro no inverno só com pastilha? Aqui a gente vai responder, eu vou responder essa pergunta aqui, porque é a primeira que eu peguei aqui. Sim, é possível a gente manter o cloro só com pastilha, mas não esqueçam sempre de manter primeiro o pH. Então, muito bem, vamos lá. Isso aqui é o que a gente chama de célula. Tem várias formas de se medir o pH na água da piscina. Uma delas é através desse estojo de teste aqui. Existe também a fita teste, tá? Que a gente usa lá na piscina. Em laboratório de química, nós temos um aparelho chamado pHmetro. É um aparelho eletrônico que mede o pH da água. Não é o caso de a gente usar em piscina, né? Então a gente vai usar um aparelho bem simples, que é esse estojo cloro-pH aqui. Então vamos fazer essa análise aqui. Para fazer essa análise, a gente vai recolher a água. Vou tentar mostrar aqui para vocês aqui, A gente vai recolher a água até aqui. Primeiro a gente lava o estojo umas 2 vezes na água da piscina. Em seguida, a gente coloca ele de boca para baixo e mergulha o estojo até mais ou menos 30 centímetros, assim, a altura do antebraço aqui, né? Mergulha lá dentro da água, a gente vira o estojo para cima, sai o ar, entra a água lá dentro. A gente recolhe essa água e aí a gente vai colocar esta água no nível, aqui tem um nível aqui do lado, aqui mostra aqui o nível que a gente tem que deixar de água. Não pode deixar água até aqui em cima, porque senão não vai caber as gotinhas de reagente que a gente vai colocar. Então, muito bem, pessoal. A gente dá umas batidinhas, bem de leve, até chegar no nível correto. Tá aqui, eu botei aqui, eu já preparei aqui antes, aqui, o estojinho. Então, tá aqui, esse é o nível. Muito bem. Aí, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a solução, essa solução vermelhinha aqui, que é o pH, e eu costumo fazer o seguinte, pessoal, em campo, quando a gente está lá do lado da piscina, para que a gente não tenha perigo de deixar o frasco aberto, ou trocar tampa, ou alguma coisa assim, eu já seguro a tampa na mão. E aí eu vou colocar aqui, sem encostar no estojo, eu vou colocar 4 gotas.
1, 2, 3, 4. Imediatamente fecho o meu frasquinho para evitar contaminações. Ó, pessoal, esse frasquinho aqui eu jamais posso encostar o bico dele aqui dentro do coisa, porque senão vai contaminar a solução com a água da piscina. E aí eu perdi a minha solução. Tenho que jogar essa solução fora porque ela está contaminada. Ela tem que ser sempre assim, ó, vermelha, bem vermelha aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, né? Então, muito bem. Como é um estojo que mede o cloro e o pH da água, vamos também medir o cloro, tá aqui, ó. Da mesma forma, eu tiro a tampa, seguro com ela na mão, sem encostar o bico do frasco, coloco 4 gotas no compartimento para medir o cloro. Fecho. Imediatamente eu vou fazer 2 breves agitações. Tá aqui, ó. 1, 2. Não precisa mais do que isso. É muito comum, e eu já vi muita gente fazendo, pessoal, é pegar o estojinho e ficar chacoalhando o estojinho. Isso não pode ser feito, isso está errado. Por quê? Porque os reagentes que nós temos aqui nas soluções, esses reagentes, quando a gente agita com muita força, eles podem entrar em decomposição e não fazer a leitura da maneira correta. Então, o que nós fazemos? 2 breves agitações. Imediatamente, a gente coloca contra um fundo branco, tá aqui, ó, esse fundo aqui que vocês estão vendo aqui atrás, é um fundo branco, e a gente vai fazer a comparação do resultado com a escala colorida que nós já temos no estojo. E essa escala está devidamente anotada com valores de pH muito específico. Então eu vou fazer vou fazer essa comparação do resultado com a escala colorida, e aqui nesse caso, que é uma água de torneira que eu usei, estou usando aqui uma água de torneira, eu vou encontrar um pH, vocês estão vendo aqui, ó, esse pH aqui, ó, 7,4, foi o que mais se aproximou do meu resultado, tá? Então o valor que eu identifiquei pelo estojo de teste deu o valor de 7,4. Mesma coisa eu faço com o cloro, analiso o cloro e vejo o resultado e comparo com a escala colorida que eu tenho aqui. No caso do cloro, da água de torneira que eu estou usando aqui, deu totalmente transparente, então essa água está isenta de cloro, né? Porque ele deu transparente. Não vai pensar, deu transparente, então é problema do reagente, joga o reagente fora e compra. Não, pessoal, isso aqui quando a água dá transparente, totalmente transparente, é sinal de que não tem cloro lá dentro. Então a gente precisa adicionar cloro. Mas vamos voltar para o pH. Então é assim que a gente analisa o pH da água. Ah, muito simples, muito fácil. Uma outra forma, não tenho aqui, mas uma outra forma da gente fazer essa análise é pegando uma fita teste, a fita teste que mede pH, a gente coloca a fita dentro da água da piscina, deixa mais ou menos 15 segundos lá dentro, tira e imediatamente compara com uma escala colorida que tem lá no frasco da fita teste. Então é uma outra forma da gente fazer a leitura do pH da água, tá? Muito bem. Fizemos a leitura do pH e chegamos à conclusão de que ele está fora da faixa que a gente precisa de 7,2 a 7,8. Vamos supor que esse pH deu um valor de aproximadamente 6,8, que é muito comum, tá? A maioria das águas, a tendência natural é que a gente tenha uma água ligeiramente ácida, tá? 6,8 é ácido. O que nós temos que fazer quando a gente identifica esse valor de pH? Nós vamos adicionar um produto químico que se chama elevador de pH da Genco, é o pH+. É um produto que a gente adiciona na água numa certa quantidade e aí a gente vai elevar o pH da água da nossa piscina. A Genco tem o produto pH+, tanto na forma granulada, que é conhecida como barrilha, quanto na forma líquida, né, que é hidróxido de sódio diluído a 10%. Então são produtos que a gente joga na água numa certa quantidade e ele vai atingir
o nível que a gente quer. Que quantidade seria essa, pessoal? Lá na embalagem do nosso produto, vem dizendo para cada resultado de pH que a gente encontrou no estojo de teste ou na fita, a gente vai adicionar uma quantidade de produto químico, do pH+, por exemplo, né, para 1 metro cúbico. Tá? Basta a gente multiplicar pelo número de metros cúbicos que a gente tem na piscina e aí a gente vai ter a quantidade total de produto que a gente vai misturar num balde com água e jogar na nossa piscina. Tá? Então a gente joga o produto. Vamos supor, calculei, tem que jogar 2 quilos de barrilha lá dentro. pH+, granulado, barrilha. Vou jogar esse produto na água. Como é que eu vou jogar esse produto? Eu encho um balde com água da própria piscina mesmo, jogo a quantidade de produto calculada, jogo dentro do balde, faço uma agitação com um cano de PVC, por exemplo, né? Ou então uma pazinha de plástico que eu possa mexer, tá? E aí eu vou despejar este produto na água com a filtração ligada, com o sistema de filtração ligado, para poder fazer o processo da homogeneização. Aguardo aproximadamente de 30 minutos a 1 hora e faço uma nova leitura do pH para ver se ele chegou na faixa. Chegou na faixa? Pronto, está corrigido o nosso pH que estava ácido. Ok? Então, vamos dar o exemplo agora quando o pH está muito alto, acima de 7,8. O que nós temos que fazer? Nós vamos adicionar um outro produto que a gente chama de redutor de pH. A Genco tem o produto chamado pH-. É um ácido, o ácido muriático, ácido clorídrico, que a gente joga ele numa certa quantidade e aí a gente traz o pH para baixo, né? A gente reduz o pH até a faixa que a gente quer. Normalmente a gente vai deixar essa continha lá pelo 7,5, pH do valor de 7,5 aproximadamente. Tá? Que quantidade do pH- eu vou jogar? Lá na embalagem do nosso produto tem uma tabela que diz para cada resultado de valor de pH que a gente encontrar no estojo de teste, a gente vai jogar uma certa quantidade para 1 metro cúbico. Multiplico pelo número de metros cúbicos da minha piscina e aí eu vou chegar na quantidade total de produto a ser misturada na água para trazer o pH para a faixa correta, certo? Então, pessoal, vocês estão vendo como é importante o pH e como é simples corrigir esse pH. Tá? Então, nós temos que fazer dessa forma para manter sempre o pH dentro da faixa. Muito bem, aí vem uma chuva, terminei de corrigir o pH da água. Peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas aqui, se está chegando alguma coisa. Nossa, gente, tem tanta pergunta aqui. O seguinte, olha, eu vou falar para vocês o seguinte. Vou tentar, na hora que a gente terminar aqui a nossa live, que aliás precisa caminhar aqui meio rápido, né? Eu vou tentar responder algumas perguntas que vocês passarem. Porém, todas as perguntas que vocês fizerem, a equipe da Genco vai estar respondendo vocês a posterior, tá? Então a equipe vai pegar todas as perguntas e vai procurar lançar todas essas respostas para todos vocês, tá bom? Então, muito bem. Então vamos lá. Acabei de acertar o pH na água da piscina. O pH está em 7,5 certinho. Vem uma chuva muito forte e essa chuva cai em cima da minha piscina durante meia hora. Terminou a chuva, acabou, vou lá e vou medir o pH da água. 6,8. Nossa, mas o que aconteceu? Eu acabei de acertar o pH, vem uma chuva e alterou o pH da água. Sim, pessoal, isso é muito comum. A água da chuva, ela tem uma tendência levemente ácida. Tá? Ela tem uma tendência assim, ele tem um pH de aproximadamente 6,8. E quando chove muito dentro da piscina, pode haver alteração do pH da água da nossa piscina. Nossa, mas aí eu vou ter que gastar mais produto para corrigir esse pH de novo, vou ter mais todo um trabalho para fazer isso?
Não precisamos fazer dessa forma. Se não tiver outro jeito, vamos ter que fazer isso sim. Porém, pessoal, nós temos um segundo parâmetro no tratamento da água da piscina que se chama alcalinidade total. A alcalinidade, ela tem a função é um produto químico que a gente joga numa certa quantidade dentro da água da nossa piscina, uma quantidade muito bem medida, tá? E aí a gente, quando coloca esse produto químico lá dentro, ele tem a finalidade de segurar o pH da água da piscina. Então essa é a função da alcalinidade. Evitar que o pH saia dessa faixa de 7,2 a 7,8. Justamente pela quantidade correta de produto que eu vou colocar lá dentro, tá? Nossa, mas que produto milagroso é esse aqui? Todo mundo conhece esse produto, pessoal. É o famoso pH certo da Genco. Esse produto, ele é aquilo que a gente conhece, né? É o bicarbonato de sódio. Bicarbonato, ele é aquele produto que o dentista usa para fazer limpeza dos dentes. A gente usa o bicarbonato contra azia, né, que a gente tem no estômago. Assim, a pessoa está com azia, ela toma aqueles efervescentes antiácidos, né? E ali dentro tem o bicarbonato de sódio. Então ele é um produto extremamente seguro, tranquilo de ser usado. Okay? Então, a Genco tem esse produto, o bicarbonato de sódio, o nome dele é pH certo, extremamente puro esse produto da Genco, ele tem 99% de pureza, né? Então ele é praticamente só bicarbonato de sódio lá dentro, tá? Produto muito bom, que é o que a gente vai usar para corrigir. Nós temos que colocar na água uma quantidade de alcalinidade que vai de 80 a 120 ppm, tá? ppm é a unidade de medida que a gente utiliza para ver quanto tem de produto químico na água, tá? Então a gente vai usar ppm. Quando a gente joga o bicarbonato lá dentro e deixa ele se misturar em todo o volume de água, depois de um certo tempo, depois de meia hora que a gente joga lá, a gente analisa e a gente vai ter que estar com uma faixa que vai de 80 a 120 ppm de alcalinidade total. Quando ela está dentro dessa faixa, essa alcalinidade total, ela segura o pH. E o pH não fica mais variando, subindo e descendo, e a gente tendo todos os problemas. Irritação nos olhos do banhista, é o cloro que não funciona, o clarificante não funciona, né? Então vai evitar. Então é para isso que a gente analisa e corrige a alcalinidade total. Tá? A gente tem que saber quanto tem de alcalinidade lá dentro. Vou fazer aqui, para que todo mundo veja, uma análise da alcalinidade total. Também já preparei aqui, ó, a gente vai aqui do estojinho, né? Nesse estojo, nós vamos usar esse frasquinho aqui, medidor. Nós vamos usar a solução AT1, que é o reagente, o indicador, desculpem. E nós vamos usar a solução AT2, tá aqui AT2, que é o reagente da nossa análise. Então, muito bem, pessoal. Olha só, eu escrevo com minha mão direita, tá? Então eu vou pegar o frasquinho com a minha mão direita. Primeiro eu vou abrir a solução AT1, que é o indicador, essa solução bem azulada aqui, e vou colocar 3 gotas dentro do frasquinho. Perdão, desculpa, pessoal. Primeiro eu peguei o frasquinho, lavei com a água da piscina, tá? Umas 2, 3 vezes, lavei bem, chacoalhei, tirei toda a água que tinha lá dentro. Aí eu recolho a água até esta medida que tem aqui. Aqui tem uma medida, tem um risquinho vermelho. Talvez vocês não estejam vendo. Vou pegar o outro. Aqui, ó. Nós temos aqui esse frasquinho que tem um risquinho vermelho, que indica 25 ml de água de amostra, tá? Então, vou recolher a água da piscina até 25 ml e, imediatamente, vou colocar 3 gotas do reagente AT1. 1, 2, 3. Tampo
imediatamente com a mesma tampinha. Cuidado, pessoal, as tampinhas são todas amarelas. Então, se eu misturar as tampinhas, eu vou comprometer, eu vou estragar a solução dos reagentes, ok? Então, eu sempre que abrir, faço uso do frasquinho, imediatamente fecho e deixo ele já guardado no lugarzinho dele. Pessoal, aí ó, eu vou pegar com a minha mão direita e vou agitar. Vocês estão vendo que a água ficou azul, ok? Porque o indicador é azul. Pode acontecer em algumas piscinas, pessoal, isso é até certa forma é comum, de na hora que eu coloco o indicador azul aqui dentro, esta água, ela fica cor-de-rosa. Isso quer dizer, pessoal, que eu não tenho nada de alcalinidade aqui dentro. Os sais de alcalinidade do bicarbonato estão completamente zerados dentro dessa amostra de água. Porém, isso não é sempre que acontece. Normalmente a gente tem uma solução que ela fica assim, azulada. Vou pegar a solução AT2, tiro a tampinha, e vamos lá. Eu escrevo com minha mão direita e eu vou segurar com a mão direita. E eu vou pingar gota a gota, contando, e entre cada gota eu vou fazer uma breve agitação do frasquinho, tá? Seguro ele bem aqui na parte superior para não cair água nenhuma e vou colocar uma gota, agito. Mudou de cor? Não mudou de cor. Vou para a segunda gota. Até mudar de cor, 2. Mudou de cor? Olha, tá querendo mudar de cor, mas ainda não mudou. 3 gotas. Olha só, pessoal, mudou de cor. De azul passou para rosa. Este é o ponto final dessa reação química. Isso me diz que 3 gotas do produto mudaram a cor da nossa solução que a gente estava medindo, certo? Esse é o ponto final da reação química. Fecho o frasquinho e aí, quantas gotas eu coloquei? Eu coloquei 3 gotas até mudar de cor. Multiplico 3 por 10 e eu tenho o valor da alcalinidade, que é 30. 3 vezes 10, 30. 30 o quê? 30 ppm de alcalinidade nessa água, tá? É óbvio, aquilo que eu falei para vocês, isso aqui é uma água de torneira, então ela tem aqui dentro 30 ppm de alcalinidade dentro dessa água, ok? Este valor, ele está muito longe daquilo que a gente necessita, que é de 80 a 120 ppm. Então a gente vai fazer os cálculos para saber quanto que a gente vai colocar de pH certo. Normalmente, pessoal, se a gente for tomar sempre o padrão de 1 metro cúbico, porque é a partir dele que a gente faz todos os cálculos, né? Então eu vou sempre fazer assim, para 1 metro cúbico, vou pegar o produto lá pH certo e vou fazer o seguinte. Quanto falta de 30, vamos falar que eu vou colocar no máximo, 120. De 120 menos 30, 90. Então tá faltando 90 ppm de alcalinidade total nessa água, tá? Tô até me enrolando aqui nas contas de cabeça, tá? Então falta 90 ppm de alcalinidade nessa água. Preciso colocar uma quantidade de produto. Que quantidade é essa, pessoal? Vamos lá. O produto pH certo, para cada 1,5 grama de produto que a gente coloca na água, sobe 1 ppm. Então eu vou fazer, se eu preciso de 90, eu vou multiplicar 90 por 1,5 e eu vou achar um valor em gramas do quanto que eu tenho que jogar de pH certo nessa água. Então vamos lá. Cadê minha calculadora aqui, ó? 90 vezes 1,5, isso vai dar 135 gramas para cada metro cúbico para subir esses 90 ppm que eu estou precisando para levar a alcalinidade até 120, até o máximo. Tá? Então é assim que a gente faz esse cálculo. Então a gente vai, esse 135
Vou multiplicar pelo volume de água da piscina, pelos números de metros cúbicos que eu tenho na minha piscina. Vamos supor que seja uma piscina de 40 mil litros. Então, é 135 vezes 40, por exemplo. Aí eu vou achar um valor de 5.400 gramas. Então, esta é a quantidade de pH certo que eu tenho que jogar na água daquela piscina para chegar em 120 ppm. Então eu sempre vou partir da análise, eu preciso saber quanto tem na água, calculo quanto falta e aí eu vou jogar isso na água da piscina. Então é assim que a gente vai fazer esse cálculo, tá? Acertamos o valor de alcalinidade da água para 120, tá? De 80 a 120. Porém, pessoal, pode acontecer, por alguma razão, né, dessa água, ou por um erro de cálculo, alguma coisa, essa água passar dos 120. E aí eu passo a ter uma alcalinidade que começa a ficar alta na água. E aí eu vou precisar reduzir essa alcalinidade para poder não atrapalhar o pH, porque quando a alcalinidade também está muito alta, ela começa a puxar o pH da água para cima. Aí o pH passa de 7,8 e começa também a dar um monte de problemas lá em relação ao tratamento da água da nossa piscina. Cloro não funciona, vai atacar o olho dos banhistas, enfim, né? Então todos os problemas que a gente já viu de pH. Então a gente tem que evitar esse problema também, ok? Aí, que produto que a gente vai usar para diminuir a alcalinidade total? O mesmo produto que a gente usa para diminuir o pH. O redutor de pH, ele é redutor de pH e de alcalinidade total. Então a gente vai lá no produto, olha quanto que tem, qual é a indicação de quantidade para a alcalinidade e aí a gente calcula a quantidade que a gente vai ter que colocar na água. A gente pega o produto, coloca num balde com água da piscina, primeiro a água dentro do balde, depois o produto químico. Mistura e joga isso lá da água da piscina. Tá? Depois de mais ou menos 1 hora que a gente jogou os produtos da alcalinidade, a gente vai lá e mede novamente a alcalinidade. Às vezes, pessoal, não dá só para uma única medida em 1 hora. Às vezes a gente joga, 1 hora depois vai lá, mede a alcalinidade total e não chegou ainda na faixa. Às vezes a gente precisa esperar um certo tempo para que essa reação química, que é relativamente lenta, para que ela aconteça. E às vezes é necessário até 3, 4 horas depois que a gente acertou a alcalinidade, colocou os produtos de correção de alcalinidade, é que a gente vai conseguir ver o resultado da maneira correta, tá bom? Então é assim que a gente mede e corrige a alcalinidade total. Pessoal, eu espero que tenha sido assim bastante proveitosa essas informações, tá? Eu espero que todo mundo tenha entendido. Porém, pessoal, volto a falar para vocês. Vamos tentar, como a gente ainda tem um tempinho aqui, vamos tentar responder aqui algumas perguntas. Olha só, pergunta interessante que tô recebendo aqui. Quando a gente reduzir a alcalinidade, né? Vamos supor que a alcalinidade está muito alta. Ela deu mais de 120, eu jogo o pH menos, e aí calculei a quantidade certinha, e aí eu vou reduzir a alcalinidade. E a pergunta que fizeram aqui é assim, mas não vai reduzir o pH? Na hora vai. Imediatamente na hora que eu colocar aqui e começar a misturar, o pH vai baixar um pouquinho. Porém, pessoal, não se esqueçam, eu acertei a faixa de alcalinidade para 80 a 120 e nessa faixa de alcalinidade, ela se encarrega também de fazer o pH ficar na faixa correta, tá certo? Então, depois de um certo... Não é na hora. Precisa passar um certo tempo até a gente conseguir ver, analisar de novo e ver que aí o pH e a alcalinidade vão estar corretos. Porém, pode acontecer de uma dose um pouco mais alta, então a gente
No dia seguinte, por exemplo, a gente analisa o pH e a alcalinidade novamente. Mas aí a gente vai ver que as diferenças elas vão estar muito pequenas em relação aos parâmetros normais da água. Tá? Então a gente às vezes tem que fazer um pequeno acerto, ou então nem precisa fazer acerto nenhum, porque a própria alcalinidade já vai trazer o pH dentro da faixa correta. Ok? Pessoal, agora uma coisa, a gente não pode esquecer. Quando a gente perde água da piscina, tá? Como é que a gente perde a água da piscina? Retrolavagem, na hora que a gente retrolava o filtro, para limpar a areia do filtro, a gente está jogando água fora. E nessa água está indo todos os produtos químicos que estão misturados lá dentro. Então a gente perde água com produto químico e aí a alcalinidade começa a se reduzir também. Então a gente tem que ficar muito atento com isso. Uma outra forma de perder água é por arraste dos banhistas. Então as pessoas entram na água, na hora que a pessoa sai de dentro da piscina, ela sai arrastando uma certa quantidade de água com produto químico. Então, com o passar do tempo, a tendência é diminuir o teor de alcalinidade total, e aí a gente percebe que o pH volta a variar de novo. É por isso que a gente recomenda, em média, uma vez por semana, analisar a alcalinidade total. E o pH, analisar ele todos os dias, para ver se ele está com algum problema ou não, certo? Então, uma piscina residencial, se ela for usada todos os dias, então todos os dias tem que ser analisado o pH e o cloro lá dentro, tá certo? E uma vez por semana, a gente recomenda a análise da alcalinidade. Analisou, tá faltando produto, vai lá e faz o acerto, como eu expliquei direitinho aqui. Bom, vamos ver se a gente acha aqui mais algumas perguntas. Olha, estão me pedindo aqui para falar sobre dureza cáustica, tá? Não estava nos nossos planos, mas vamos fazer uma breve exposição sobre dureza cáustica. O que vem a ser a dureza cáustica? A água, no seu estado puro, né? Quando a água ela tá assim, uma água de chuva, uma água destilada, por exemplo, ela é uma água que ela é muito instável. Ela precisa de alguns componentes químicos dentro dela para que dê estabilidade. Isso é uma particularidade da molécula H2O. Ela tem essa necessidade. Ela tem uma conformação eletrônica, enfim, química dentro dela que exige, para ela ficar estável, ela precisa de alguns componentes. Tá? Que componentes são esses? Basicamente, são os componentes que conferem o que a gente chama de dureza da água. Os dois produtos mais importantes para a dureza da água é o cálcio, é um elemento químico da natureza, da tabela periódica, e o magnésio. São os dois produtos que a água necessita para se manter estável e não ser uma água corrosiva, porque do contrário, ela vai atacar o que ela encontrar na frente. Tá? Por exemplo, se eu tiver uma piscina de azulejo, o rejunte do azulejo é uma massa que contém cálcio lá dentro, e aí essa água fica agressiva ao rejunte do azulejo. Ela come o rejunte, faz buraco no rejunte do azulejo. Ok? Depois que ela faz o buraco no rejunte do azulejo, ela passa por trás do azulejo e começa a comer a massa de cimento do azulejo. Né? Então, isso é um problema muito grave, porque começa a cair azulejo da piscina e começa a trazer uma série de perigos, né? Até mesmo uma pessoa passar naquele local que está sem um azulejo e se cortar, né? Uma área que ficou ali com uma borda muito afiada, tá? Então existe um monte de perigo. Eu já vi piscina que caiu a parede todinha de azulejo dentro da água. Tiveram que esgotar a água da piscina, arrancar todos os azulejos lá de dentro, fazer um novo rejuntamento e depois encher de água. Olha só o custo que teve essa piscina. Era uma piscina de uma academia. Então eles tiveram todo um custo muito grande porque eles nunca tinham medido a dureza cáustica da água. Né? Então, a dureza cáustica
ela tem a finalidade, né, de dar para a água essa estabilidade que ela precisa. Tá? Então, nós temos lá uma água, por exemplo, da rede pública, que é a água que a gente recebe nas cidades. A gente recebe essa água das empresas que fornecem água para a gente. Essas empresas, elas normalmente, elas tiram o cálcio da água. Por quê? Porque o cálcio tem uma tendência de, quando ele está correndo pela tubulação, ele entra em algum buraquinho da tubulação e aí ele se deposita ali naquele lugar. Começa a formar um aglomeradozinho de cálcio ali, e aí começa a juntar um monte de cálcio que vem nessa água, e aí começa a entupir as tubulações. E aí causa um rompimento numa tubulação, perde-se muita água, as companhias não querem esse tipo de problema. Então elas preferem tirar o cálcio de dentro da água, tá? Isso não é problema nenhum para o ser humano receber uma água dessa, a gente pode usar essa água sem problema nenhum. Na piscina, ela se torna um problema, porque ela vai atacar o rejunte do azulejo e ela vai atacar a massa de cimento que tem ali, tá certo? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa analisar a quantidade de cálcio que tem lá dentro. Normalmente, mas eu falei de magnésio também. Cadê o magnésio aí? Magnésio, pessoal, é um elemento químico muito mais difícil de ser encontrado, né, na natureza, do que o cálcio. O cálcio é muito mais fácil, muito mais simples. Ele tem uma quantidade muito maior. Então, o que a gente mais encontra na natureza é cálcio comparado com magnésio. Então, a água das piscinas, a gente não vai colocar magnésio lá dentro. A gente vai trabalhar só com cálcio, que é muito mais barato, muito mais simples, né? Mas é fácil de ser obtido. Então, a gente vai analisar a água em relação à quantidade de cálcio que tem lá dentro, e nós vamos levar essa quantidade para um parâmetro que vai de 200 a 400 ppm de cálcio dentro da água. Tá? Nessa condição, quando tem de 200 a 400 ppm de cálcio lá dentro, essa água, ela fica estável, ela passa a não ser mais corrosiva. Então, ela vai estar numa condição em que não vai atacar rejunte, não vai atacar a massa de cimento, não tem mais perigo, não vai atacar equipamentos, né? Porque muita gente vai falar assim, mas a minha piscina, ela não é de azulejo, a minha piscina é de fibra e de vinil, então eu não vou ter o problema, certo? Não, pessoal, errado. Porque a água, ela continua instável, ela continua corrosiva. Então, o que ela vai fazer? Ela vai atacar o que ela puder atacar. Normalmente, quando não temos uma massa de cimento, de rejunte ou qualquer coisa assim, a água vai atacar metal. Então, o que ela encontrar de metal, ela vai atacar. Por exemplo, onde tem metal na piscina? As escadas, sim, normalmente é um parafuso de latão, pode ser um parafuso de latão, então a água vai atacar aquele latão. O aquecedor das piscinas, que é uma serpentina de cobre, a água vai literalmente atacar e vai comer o cobre que está ali. E aí vai fazer buraco na serpentina. Então a gente tem que evitar esse problema. Uma água que não tem nada de cálcio, ela é extremamente corrosiva. Não só ao rejunte e massa de cimento dos azulejos, mas também aos metais que estão lá dentro dessa água, tá? Que estão em contato com essa água. Então é por isso que a gente vai analisar e corrigir o teor de cálcio da água, o teor de dureza cáustica, para um parâmetro que vai de 200 até 400 ppm. Essa é a quantidade que a gente coloca na água da piscina, e aí essa água fica estável. A gente não tem mais corrosão de cobre da serpentina, não ataca mais a escadinha, aí já não tem mais perigo nenhum, tá certo? Nessa quantidade. E é óbvio que não podemos esquecer também a faixa de pH, que tem que estar de 7,2 a 7,8. Porque se a água estiver ácida, 6,8, tá? E ainda sem cálcio,
ela vai ser extremamente agressiva. Então a gente tem que tirar a condição ácida da água, né? Lembrando aí tudo que a gente falou de pH agora. Temos que tirar a condição ácida e nós temos que colocar cálcio lá dentro para fazer com que essa água ela fique estável e que não vai agredir em absolutamente nada os nossos equipamentos, as pessoas, enfim. Pessoal, uma coisa assim que eu escuto muito, né? Nossa, quanto produto químico que essas empresas têm, tudo isso é só para eles venderem e ganhar dinheiro, isso aí não precisa na água. Vou falar para vocês, nós precisamos manter todos os parâmetros, é o jeito, quando a gente mantém pH 7,2 a 7,8, a alcalinidade total de 80 a 120 ppm, dureza cáustica de 200 a 400 ppm. Nós fizemos o balanceamento químico dessa água, e aí essa água ela vai ter o menor consumo de produto químico e o menor desgaste nos equipamentos. Isso traz uma economia muito grande para quem tem piscina. Então não é à toa que esses produtos foram inventados. Eles foram inventados com uma finalidade muito específica, de proteger todo o sistema da nossa piscina. É por isso que a gente recomenda tudo isso. Por isso que é importante, hoje em dia, pessoal, nós temos uma grande quantidade de cloro estabilizado, que é um cloro que não contém cálcio na fórmula. Existe um cálcio que é chamado de hipoclorito de cálcio, que é o Pultrate da Genco. Tá? Esse cloro, quando a gente joga ele na água, ele fornece o cálcio que a água precisa. Porém, ele se decompõe com o sol rapidamente. Ele se perde pela ação dos raios ultravioleta. Então, o que aconteceu? As pessoas começaram a usar um cloro estabilizado, que é um cloro que não se decompõe tão rápido com os raios ultravioletas do sol. Porém, pessoal, o dicloro e o tricloro, que são os cloros estabilizados, não tem cálcio na fórmula. Então as piscinas, cada vez mais, estão precisando de cálcio lá dentro. Então nós temos que analisar e corrigir o teor de cálcio lá dentro também, tá certo? É muito importante a gente fazer isso, tá bom? Então isso foi o que foi pedido aqui pra gente fazer. Nós já estamos aqui quase na hora do fechamento. Vamos responder aqui, ó. Qual é o melhor, cloro, hipoclorito ou ácido cianúrico? Olha só, pessoal, ácido cianúrico não é um tipo de cloro. O cloro estabilizado, que contém o ácido cianúrico, que tem um estabilizante de cloro dentro da fórmula dele, é indicado para piscinas expostas ao sol, e nas piscinas cobertas a gente recomenda o hipoclorito de cálcio, tá certo? Vamos ver se a gente pega mais alguma pergunta aqui. Minha dúvida, por favor, Eduardo Vinícius está colocando aqui. Qual é a sua dúvida, Eduardo? Vamos lá. Estamos aguardando. Vamos ver se tem mais aqui. Piscina aquecida, qual é o melhor cloro a utilizar? Pultrate ou Genclor? Tá? Então, de novo, está sendo feita essa pergunta aqui, né? O Pultrate, não importa, a piscina aquecida, pessoal, a gente pode usar. Aliás, olha só, esse conceito de qual é o melhor cloro, assim, é assim, pessoal. Nós podemos usar qualquer tipo de cloro em qualquer tipo de piscina, tá? Porém, a gente recomenda que nas piscinas expostas ao sol, a gente trabalha com cloro estabilizado, porque ele não se decompõe com a luz solar. Mas então eu não posso colocar o Pultrate, que é o hipoclorito de cálcio? Posso, não tem problema nenhum. Eu posso colocar o hipoclorito de cálcio lá dentro. A única coisa é que eu vou ter um consumo muito maior desse cloro. Então eu vou gastar mais cloro se eu usar um cloro não estabilizado numa piscina exposta ao sol. Tá? Numa piscina coberta, a gente já não tem a incidência dos raios solares. Então o que vai acontecer? A gente pode trabalhar com o hipoclorito de cálcio lá dentro, certo? Então,
Normalmente, as piscinas aquecidas, seguimos o mesmo princípio. Se ela for exposta ao sol e aquecida, usa o cloro estabilizado, Genclor ou 3 em 1, linha especial 3 em 1. E nas piscinas aquecidas, que não tem a incidência dos raios solares, trabalha com o Pultrate, que é o hipoclorito de cálcio. Ok? Respondido? Muito bem, vamos ver aqui. Boa noite. Por que a água fica turva? Olha, essa pergunta é bastante interessante, pessoal. A água da piscina ela fica turva porque um dos motivos, pH fora da faixa, ajuda a atrapalhar a situação de ação do cloro, e aí uma água sem cloro, porque é uma água muito ácida, acaba perdendo o cloro rapidamente, e aí o cloro não tem ação, e aí a água acaba ficando turva. Tá? Então, sempre que a gente tiver um problema de água turva, que é um excesso de sujeira que tem lá dentro, nós vamos primeiro analisar o pH e corrigir a alcalinidade na sequência, colocamos o cloro até o nível normal, 2 a 4 ppm lá dentro, e por fim a gente joga um clarificante. Que aí, olha só, tem que seguir essa sequência. pH, alcalinidade, cloro, e por último eu jogo o clarificante. Não adianta jogar o clarificante antes de acertar pH e antes de colocar cloro, tá certo? Então tem uma sequência correta de trabalho. E aí o que vai acontecer? Depois que tiver essa sequência executada da maneira correta, o clarificante vai grudar nas micropartículas de sujeira, vai aglomerar, vai flocular e vai sentar, vai decantar tudo no fundo da piscina. E se ficar sobrenadante na água, vai sair no processo da filtração. Pessoal, nós estamos aqui já em cima da hora para a gente encerrar aqui a nossa live de hoje. E volto a falar para vocês, as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas que foram colocadas aqui, nós estaremos respondendo a todos vocês. E não deixem de conhecer o nosso site, aonde que a gente tem uma mídia muito grande lá dentro, no sentido de levar a informação até os nossos usuários, até o usuário da piscina, né? Então entre no site da Genco, www.genco.com.br, e lá vocês vão ser direcionados, lá vocês vão conseguir encontrar todas as situações que ocorrem na piscina, informações sobre as nossas palestras, a nossa palestra, né, de tratamento de água de piscina residencial, ela está lá, vocês podem acessar a qualquer instante, né? Ali está a indicação para as outras mídias que nós temos, a nossa revista Pool Life, o gerador de cloro, enfim, pessoal. Não deixem de visitar o site da Genco. Lá é possível também colocar perguntas que a gente queira tirar de dúvidas, então é também através do nosso site, certo? Então lá é que vocês vão ter assim, uma ampla quantidade, uma grande quantidade de informações sobre o tratamento da água da piscina, tá bom? Pessoal, quero agradecer aqui a todos vocês por estarem participando aqui com a gente nesse período aqui, 1 hora que é um pouquinho rápido, né? Mas a gente gostaria de falar tudo, um monte de coisa assim, mas não é possível, tá? Então, agradeço a presença de todos vocês e conto com vocês na nossa próxima live. Semana que vem já estamos fazendo outra, onde a gente vai falar sobre outros temas, tá certo? Então, conto com a presença de todos vocês. Pessoal, muito obrigado e boa noite a todos.